Agora nós vamos falar sobre uma doença que afeta muita gente, mas muita gente. Aliás, fica difícil, eu acho, encontrar uma pessoa que não tenha tido pelo menos uma vez na vida. Amidalite, doença infecciosa das amígdalas. E existem, olha só, 3 tipos diferentes, tá? Aguda, que pode ser causada por vírus ou bactéria. Subaguda, que pode durar até 3 semanas ou mais, causada por bactérias. E a crônica. Esse tipo pode durar muito tempo, caso não seja tratada de forma adequada, né? E geralmente ela é bacteriana. Quem vai explicar tudo isso pra gente que ficou confuso, né? Mas é infecção, é inflamação? Pode ser os dois? É a doutora Liz Gondim, que é médica otorrino. Boa tarde, doutora Liz. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda. Então, existem tipos diferentes. A causa da amidalite nem sempre é a mesma. Exatamente. A amígdala, na verdade, o que ela é? Ela faz parte do sistema linfóide, que são órgãos de defesa que a gente tem no nosso corpo, principalmente de via aérea superior. Como essas bolinhas que a gente coloca a mão, que a gente sente, são as amígdalas. Não, as amígdalas a gente sente mais nessa região. Mas, por exemplo, quando tem que ela fica, que essas bolinhas ficam mais, que a gente tem uma infecção, alguma coisa, as amígdalas fazem parte desse conjunto desse sistema. Aí Tanto é que às vezes incha, dá o vulgo, que a gente chama as ínguas, que são os gânglios, né? Então, geralmente, a pessoa que tem uma amidalite, uma infecção de garganta, acaba tendo um aumento de volume nessa área por causa desses gânglios, né? A amígdala daí já é um órgão, como se fosse um aglomerado desse tecido linfóide com uma cápsula, e ele já fica dentro da boca. Tanto é que no exame a gente já faz o que a gente chama horoscopia, com a luzinha vai lá e já consegue ver, né, como que estão as amígdalas. Por que às vezes anti-inflamatório, por que às vezes nada, ou anti-inflamatório eu acho que nunca, às vezes nada e às vezes antibiótico? Ou seja, o tratamento ele é diferente. Isso, depende muito, como você falou, do tipo de infecção, né, que existem as inflamações que na maior parte do tempo podem ser virais, ou às vezes alguma irritação mesmo, ar-condicionado, mudança de tempo, algum alimento às vezes um pouco mais ácido, refluxo, tem várias causas que podem causar irritação na garganta. Usou muito a voz. Exatamente. Também. E já as infecções, geralmente a gente já fala mais em bactérias, são aquelas infecções mais severas, onde tem febre alta, a criança ou o adulto ficam mais prostrados, quase não conseguem engolir, tem gente que chega a formar abscesso, tem dificuldade inclusive em conseguir abrir a boca, então são placas de pus, aquele sudato purulento, então são casos que necessitam do antibiótico. Não é todo caso que é para tomar antibiótico. Inclusive, o antibiótico muitas vezes pode até piorar algumas situações. Entendi. Como você citou da amidalite crônica, muitos adultos, principalmente com histórico de infecção quando eram pequenos, chegam no consultório queixando de massinhas brancas, uma sensação de que tem um corpo estranho, alguma coisa raspando e pode dar mau hálito. São umas massinhas brancas amareladas que soltam, né? E a pessoa às vezes confunde com pus, vai tomar um antibiótico e na verdade piora a situação, que é a amidalite crônica caseosa, que o tratamento é completamente diferente de um caso viral, um caso por refluxo, um caso bacteriano, um caso de irritação local. Quando é que é considerado recorrente, ou seja, ao longo do ano, quantas infecções, inflamações na garganta são consideradas até aceitáveis e quando é que a situação começa a ficar preocupante para dizer, opa, minha garganta já está demais? Atualmente, eles consideram entre 5 a 6 infecções no ano, daquelas bem diagnosticadas, que precisam de tratamento, de antibiótico. Para criança também? Para criança também. Então, em torno de 6 ou mais infecções no ano. Porque tem pessoas que têm uma infecção, tratam certinho, às vezes não passa nem um mês, tem outro quadro de infecção. Então, é importante ficar atento, não é? Eu tenho uma infecção no ano, eu tenho uma irritação na garganta de vez em quando. A recorrência, a gente considera 5, 6 infecções ou mais por ano. Ou seja, cada 2 meses, cada 2 meses está com a garganta inflamada. Fechada, doendo. Aí já é um caso recorrente. Exatamente. Doutora Liz, em que casos que é recomendável tirar as amígdalas? Isso ainda ocorre nos dias de hoje? Porque antigamente falava, vamos tirar essas amígdalas. Sim. Hoje já as coisas eu sei que já mudaram. A gente tem os critérios. Antes, vamos dizer, qualquer coisa eles já queriam indicar cirurgia. Depois, não se indica mais. Agora a gente já conseguiu um equilíbrio, né? Ainda se opera a amígdala, sim, em vários casos, mas a gente tem os critérios. Geralmente, em crianças, é muito mais comum a gente indicar a cirurgia por ela ser muito grande, aí pela hipertrofia de amígdala, nem tanto, às vezes, por infecção recorrente, mas ela acaba atrapalhando algumas funções mastigatórias, de fala, postura de língua inadequada, a criança baba, alimentação, prefere dieta mais líquida, mais pastosa, ela chega a chupar a carne e colocar de volta no prato
chato, que ela não consegue engolir pelo desconforto, quadros respiratórios, do ronco, a criança sufoca à noite para respirar, porque a amígdala é muito grande. Então, uma coisa seria o aumento, né, uma amígdala muito hipertrófica, a questão das infecções recorrentes, tá? E também quando a pessoa já teve histórico de ter uma infecção com um abscesso, quando junta pus mesmo, tem que drenar. Então, são critérios que a gente utiliza para justamente direcionar. Não, o tratamento da cirurgia, ele vai ser indicado, ele vai trazer benefício? Porque a gente sempre tem que pesar esse risco-benefício. Porque as amígdalas ajudam a filtrar, né, o que entra no organismo. Exatamente. Acredito que se para ali, aí não vai mais parar, vai entrar. Elas produzem, na verdade, um dos anticorpos, principalmente a IgA, que faz parte, como eu falei, desse sistema linfóide de defesa do corpo, mas também passa um período, ela já diminui um pouco essa função. Porque às vezes falam, eu não vou operar a amígdala porque vai piorar a minha imunidade. Já tem vários estudos que fizeram com pessoas que fizeram a cirurgia ou não, e não houve diferença nessa produção, não houve uma diminuição da produção de anticorpos porque você não tem as amígdalas. Entendi. Mas é importante você ter critério, como eu falei, porque ela tem uma função. Agora, se ela inflama demais ou ela é muito grande, ela acaba não exercendo essa função. E fora que, assim, a amígdala, como eu falei, ela é um conjunto do tecido encapsulado, mas esse tecido, ele está espalhado em todo o lábio, garganta, faringe. Ou seja, eu vou abrir ali uma... Exatamente. Esse tecido de proteção está presente no nosso corpo, não é só as amígdalas. Então, tirar as amígdalas, você não vai tirar toda a defesa do teu organismo, né? Temos uma pergunta no WhatsApp, vamos ver aqui. A Isabela, é isso? Elisângela. Minha filha de 5 anos sempre tem infecções de garganta. Não reclama muitas vezes, mas deixa de comer. Seria melhor tirar as amígdalas? Então, é importante fazer uma avaliação, né? Tem que ver a questão da idade da criança, como eu falei, a forma das amígdalas, né? Essas infecções, então, como é que está a imunidade da sua filha? Seria importante verificar, tá com anemia? Os micronutrientes importantes que são ferro, ferritino, zinco, vitamina D, os anticorpos estão sendo produzidos de uma maneira adequada, então a gente sempre tem que ver esses 3 pontos. A amígdala e vem por outra... Ou a pessoa opera a amígdala e volta, mas eu continuo tendo inflamação de garganta, faringite, e você vai ver, ela tem uma baixa imunidade, então sempre vê isso. A anatomia da amígdala, se ela é favorável, se ela é grande, se ela é favorável às infecções, como está a tua imunidade, e a questão de bactérias resistentes, porque existem bactérias até que levam a febre reumática, então a gente precisa investigar melhor. Não curou aquela infecção e ficou. Seria uma bactéria resistente. Seria uma bactéria resistente. Ali, dorme uns diazinhos, aquela questão do, 15 dias toma antibiótico, já está de novo com... Isso daí acontece em Exatamente. Então, às vezes muitas vezes você fazendo um tratamento adequado e descobrindo qual a causa disso, você não precisa necessariamente indicar uma cirurgia. Como eu falei, a cirurgia é indicada, mas geralmente é a última opção de tratamento que a gente vai dar. A gente tem que investigar toda essa base. E para recuperar da cirurgia é muito difícil? Depende muito da idade, né? O quadro também. Adultos, geralmente as cirurgias são mais demoradas, a amígdala já está mais aderida, sangra mais, é um pouco mais dolorida. Criança geralmente recupera muito rápido, tá? E muita gente pergunta, qual a idade para operar? Tem que esperar crescer? Não existe idade. O ideal é não operar antes de 1 ano, 2, se possível, até porque a gente não consegue fazer toda essa avaliação da criança, de imunidade, para ver se o corpo dela vai reagir realmente, né? Entendi. Mas assim, a maior parte das crianças a gente acaba operando entre 2, 4, 5 anos. A gente vê que a recuperação, né, é muito melhor do que às vezes crianças mais velhas. Assim, a gente pode dizer que quanto mais idade, acaba sendo mais dolorido, mas também tem as medicações, todo acompanho pós-operatório. A parte boa que é tomar o sorvete, que a gente fala, dieta líquida, pastose fria, que eles adoram, né? Tomar sorvete e milkshake. Doutora Alice, para fechar, que o nosso tempo já está estouradaço, só para a gente lembrar quem está em casa, não medicar por conta própria, né? Isso pode piorar a situação, pode piorar a situação. Ou seja, deixar pior ainda. Isso, pode mascarar quadro, pode ter efeito colateral de uma medicação, pode até, como eu falei, piorar o sintoma. Então, sempre é importante fazer uma avaliação que envolve tudo, como eu falei, né? A clínica, como que a pessoa se sente, histórico da família, histórico pessoal dela, a questão de alimentação, outras funções que não só a infecção, mas mastigação, postura de língua, fala, respiração à noite. Isso tudo é importante a gente estar para ficar de olho. De verdade, né? Exatamente. Muito obrigada. Imagina. Seja sempre bem-vinda aqui no Eu que agradeço e boa semana a todos. Obrigada.